Olá pessoal, como vai? Hoje nós operamos no sistema PJE. Dificilmente você encontrará um processo judicial físico para se iniciar agora. Você pode encontrar processos físicos antigos, mas em relação a uma ação nova, é muito provável que em qualquer lugar do país você deverá ajuizar uma ação eletrônica pelo sistema PJE, seja no âmbito estadual ou no âmbito federal. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um sistema PJE que é mais antigo e temos um mais novo. Nessa aula, eu vou falar sobre o sistema PJE, que é o mais antigo e ainda está em funcionamento. Aqui no Rio, nós temos alguns processos físicos ainda que tramitam dessa forma, principalmente em comarcas do interior, porém nessas comarcas está havendo uma migração, uma digitalização dos processos. Esses processos que são digitalizados, eles ingressam nesse sistema PJE intermediário, que é chamado de novo portal ou processo eletrônico, como você vê aí na tela. Ações mais novas, atuais, elas são ajuizadas por esse sistema mais novo, que é esse processo judicial eletrônico PJE que você vê na tela. Então hoje eu vou dar uma dica mas muito importante com relação a esse sistema intermediário. Essa dica é no sentido do que você não deve fazer nesse sistema PJE, nesse novo portal, esse sistema intermediário. Eu afirmo para vocês que esse sistema intermediário ele ainda vai perdurar por muito tempo, porque, como eu disse, processos físicos, quando são migrados, digitalizados, eles ingressam para esse sistema. E advogados que ajuizaram a ação antes da implantação desse sistema mais novo, ajuizaram também nesse sistema. E as ações demoram para serem concluídas. Então, esse sistema irá perdurar por muito tempo. Essa dica que eu vou passar para vocês nesse vídeo, ela é de ordem prática. É algo que você não deve fazer. Essa conduta de advogados que fazem isso demonstram inexperiência, falta de conhecimento. E qual é a consequência dessa conduta prejudicial? Atrapalha muito o cliente, atrapalha o poder judiciário e atrapalha o próprio advogado, que ele quer, logicamente, terminar ali o processo. Essa conduta faz com que o processo atrase mais. Ora, a justiça ela já é, de certa maneira, morosa. Os processos demoram. Então, você, advogado, não deve contribuir para que o processo demore mais ainda. Então, se você não quer fazer isso, não haja conforme eu vou mostrar nesse vídeo. Não pratique essa conduta. Então, pessoal, para vocês entenderem essa dica, eu preciso mostrar uma situação prática que acontece para que vocês, diante de uma situação igual a essa, não façam o que eu vou mostrar que atrasa o processo completamente. Então vamos lá. Quando há alguma movimentação no processo por parte do judiciário, quando o juiz decide algo, dá um despacho, uma sentença, ou o cartório pratica um ato que o advogado deve cumprir, deve se manifestar, qualquer coisa que acontece no processo, os advogados eles precisam tomar ciência. E como que essa ciência é dada? Através de uma intimação. E essa intimação no processo eletrônico é uma intimação eletrônica que segue as regras do sistema PJE que você está trabalhando. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui na tela, eu estou fazendo uma pesquisa normal.
que é fora do sistema PJE. Eu fui lá numa consulta pública e consultei o processo. Eu, como advogado, posso realizar essa consulta dentro do sistema PJE? Também posso. Você vai ter lá o ícone lá, consulta. Mas uma pessoa leiga também, que não seja advogado, a parte, por exemplo, pode consultar o processo. Todo mundo que consulta o processo verá aquelas mesmas movimentações, como aqui na tela, por exemplo. Nesse caso que eu mostro aqui na tela, você observa que houve uma movimentação processual no dia 20/6/2023. Então, houve uma decisão aqui do juiz. Poderia ser um ato do cartório? Poderia, qualquer coisa. Qualquer movimentação do processo é comunicada aos advogados por meio de intimação eletrônica. E eu quero que vocês entendam como isso funciona, para vocês compreenderem a valiosa dica que eu vou passar para vocês. Então, olhe essa movimentação. Está escrito ali: data de recebimento, 20/6/2023. Então, o juiz tomou uma decisão, o cartório recebeu isso no dia 20/6 e fez a remessa para o sistema eletrônico fazer a intimação no dia 20/6. Então está ali, ó, envio de documento eletrônico, remessa, data de recebimento. Então esta data de 20/6/2023 é a data que houve uma remessa, houve um processamento da intimação eletrônica que é alimentada lá no sistema PJE. Não quer dizer que é a partir daqui de 20/6 que vai contar prazo. O prazo ele só vai ser contado de acordo com as regras do processo eletrônico. Então, o que você tem que prestar atenção? Que você precisa, você, o cliente no caso, né, o leigo, tem que falar com o advogado para saber quando que lá no sistema eletrônico, no sistema dele, que é o portal do advogado, o painel do advogado, chegou a intimação. Porque essa data de 20/6 é a data de preparação, de envio, e demora um pouco para chegar lá no painel, no sistema do advogado. Então, o que ocorre? O prazo para manifestação nos autos só vai começar a correr de acordo com as regras lá do sistema do advogado, do processo eletrônico. Então, observe aqui essa tela. Nessa tela, está mostrando um envelopinho ali. Aqui eu já estou no sistema do advogado, tá ok? Então, é um exemplo. Olhe esse envelopinho ali. É a carta, é a intimação. Essa cartinha simboliza a intimação. Então, está dizendo que apesar daquela remessa ter ocorrido em 20/6/2023, só chegou no sistema do advogado 31/7, mais de um mês depois. Então, a carta chegou ali 31/7. E qual é a regra de funcionamento da intimação do advogado? A partir do momento que a carta chega, o advogado ele tem 10 dias para abrir a carta. Se ele não abre a carta, ele não toma ciência do que aconteceu no processo, porque a informação ela está dentro da carta. Entenda o seguinte: um advogado ele possui, muitas vezes é natural, mais de 100 processos. Escritórios de advocacia, mais de 1000 processos. E qualquer advogado que vive da advocacia terá muitos processos. Então, ele não vai ficar olhando processo a processo todo dia para ver o que está acontecendo. O advogado ele só entra no painel dele para olhar as cartas que ele recebeu e ele vai controlando ali.
Esses 10 dias que ele tem para abrir a carta é para ele controlar o trabalho dele, porque ele tem que atender muitas pessoas, muitos processos. Então ele vai controlando o prazo e vai fazendo o serviço. Mas se ele não abre a carta, ele não sabe nem o que aconteceu naquele processo. É a partir do momento que ele clica ali, que ele abre a carta, que ele verifica o que acontece, o que está havendo no processo, e ele vai cumprir um prazo. Então, se naquele envelope há uma sentença proferida pelo juiz, o prazo para embargo de declaração é de 5 dias úteis, o prazo para apelação é de 15 dias úteis. Então ele vai, a partir dali, fazer o serviço dele dentro do prazo do ato processual e vai controlando o seu serviço. Entendeu isso? Então vamos lá, vamos complicar mais um pouco aqui na situação prática para você entender o que você não deve fazer. Se um advogado que representa o seu cliente, ele vai no processo e faz um pedido que depende da manifestação da parte contrária, o juiz vai intimar a parte contrária na pessoa do advogado que representa para se manifestar sobre aquele pedido. Então, esse advogado que pediu, ele tem que esperar todo o prazo, todo o trâmite da intimação eletrônica. Então, observe o que eu vejo com recorrência e que atrapalha o processo, atrapalha para todo mundo, é prejudicial e denota inexperiência do advogado que está fazendo isso. O advogado pediu alguma coisa que ele quer e aí saiu essa movimentação que é a decisão do juiz, o ato do cartório, intime o outro advogado para falar sobre esse pedido, intime a parte contrária. Aí há uma remessa da intimação eletrônica, o cartório vai fazer a intimação e vai a remessa. O advogado que pediu o deferimento de alguma coisa, ele começa a contar o prazo dessa data da remessa. Ele não entende que ele tem que ir lá no sistema eletrônico dele e ver se ele já recebeu a carta. E se ele está com pressa, ele vai no cartório, liga no cartório ou vai no balcão virtual e pede ali se é possível agilizar o envio daquela carta eletrônica. Diz que está demorando e procura verificar. O que ele não pode fazer é antes do procedimento, do envio da carta eletrônica, da abertura da carta pelo advogado da parte contrária, ele ir lá no processo e colocar uma outra petição. Então a dica é essa. O advogado, ele tem que entender que ele tem que esperar o trâmite da carta eletrônica. O advogado da parte contrária, ele tem 10 dias para abrir a carta eletrônica, mas é desde que ela tenha chegado. E ela só vai chegar quando chegar, vamos dizer assim. E como que o advogado fica sabendo que essa carta eletrônica chegou? Quando ele abre o sistema dele, porque a carta eletrônica ela chega simultaneamente para todos os advogados do processo. Tanto para aquele que pediu alguma coisa, quanto aquele que tem que se manifestar. Então ele olha lá, chegou a carta, tá bom. Eu abri a carta. Ok, se eu abri a carta eletrônica, eu tomei ciência naquela hora, o prazo para mim começa a partir daquele dia que eu abri. Mas o advogado da parte contrária não é obrigado a abrir a carta. A lei do processo eletrônico diz que se o advogado não abre a carta em 10 dias, ela abre sozinha. Então você que pediu alguma coisa e o juiz intimou a parte contrária para se manifestar, você tem que esperar a carta chegar no sistema eletrônico, aí você olha no seu sistema se chegou para você. Se chegou para você, é que chegou para o outro também. Aí não importa se você abriu a carta, você tem que esperar 10 dias, porque o outro advogado pode ter esperado os 10 dias e só trabalhado no processo
quando a carta da intimação eletrônica abriu sozinha. Aí você pode perguntar, mas se ele abrir antes, eu não fico sabendo? Fica. Se ele abrir antes, aparece lá no processo eletrônico que ele foi intimado porque ele abriu antes, houve uma intimação. Essa intimação de quando a carta abre sozinha é chamada de intimação tácita, aparece lá também no processo eletrônico. Se ele recebeu uma intimação tácita porque esperou os 10 dias e a carta abriu sozinha, ou se ele clicou na carta. O que vai depender é a demanda de trabalho do advogado. Como eu disse a vocês, os advogados, eles não ficam todo dia olhando processo a processo em consulta do processo. Ele abre o portal eletrônico dele e olha as cartas e vai trabalhando ali de acordo com a demanda. Então você, se atravessa uma petição reclamando, olha, ele não se manifestou, está demorando, aqui a remessa da carta eletrônica foi em 20/6/2023 e até hoje ninguém se manifestou. Ora, que falta de não sei o quê, isso é um absurdo. Isso só atravanca o processo. Porque a lei ela vai ser cumprida. A lei do processo eletrônico, ela determina o procedimento da intimação eletrônica. Então, a carta, ela chega no sistema do advogado e ocorre tudo isso que eu falei. Então, nesse exemplo aqui, olha o que aconteceu. Houve a remessa da carta eletrônica em 20/6/2023, mas ela só chegou no sistema eletrônico dos advogados em 31/7/2023. E o advogado interessado no pedido, ele não compreendia esse sistema. E aí, por coincidência, no mesmo 31/7/2023, fez uma petição no processo reclamando que era um absurdo, que os advogados não consultaram o processo por conta própria e que não se manifestaram até hoje sobre o pedido que ele considera urgente. Ora, pessoal, é mais uma petição no processo para ser despachada. Vai acontecer mais uma intimação eletrônica. A intimação eletrônica muitas vezes demora, como nesse caso, que demorou mais de um mês para chegar a carta. Depois a carta vai ter que ser aberta, vai demorar mais 10 dias para a abertura da carta, depois mais 15 dias úteis ou mais 5 dias úteis de prazo para a manifestação. O juiz vai ter que despachar essa petição. Então, esse advogado aqui acha que está ajudando, está fazendo um bom trabalho, mas não está. Está atrapalhando tudo para todo mundo. Então, você que está querendo melhorar na advocacia, quer fazer um bom trabalho, não quer ficar aí mergulhado em erro, falta de conhecimento, atente para essa dica. Não fique atravessando petição num processo sem observar se as intimações eletrônicas tiveram seu curso normal. Nesse caso aqui, o juiz simplesmente vai pegar a petição dessa pessoa e vai despachar. Aguarde-se o prazo. E aí vai sair mais uma intimação e vai demorar mais ainda para o processo andar. Então, pessoal, essa dica é muito valiosa, né? Isso aqui que acontece, muitas vezes atrasa o processo em 3, 4, 5 meses. É o tempo de juntada, é o tempo de despacho, é o tempo de intimação. Então, não faça isso de maneira nenhuma. Se por um acaso é algo realmente urgente e você precisa realmente juntar uma petição, despache essa petição com o juiz. Então, uma petição que será despachada. Então, você primeiro tenha um senso que é algo realmente urgente. E é uma petição a ser despachada, porque nesse caso você está interferindo num curso normal ali do procedimento, então você precisa justificar isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo a todos. Até o próximo vídeo, um abraço.